Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso culto de celebração online na Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você que está do outro lado dessa tela, dessa TV, desse smartphone. É um prazer muito grande estar com você e hoje nós vamos estar continuando a nossa série Doce Lar, hoje no terceiro episódio da série Doce Lar. Eu quero falar com você hoje sobre o perdão na família. O perdão na família. Você sabe que muitos cristãos não sabem perdoar, ainda não aprenderam. Eu encontro cristãos depois de 10, 15 anos andando com Cristo, não sabem, nunca aprenderam a perdoar da maneira bíblica, com o perdão bíblico. E dentro da família, o perdão é essencial. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero te falar sobre perdão dentro da família, que é o tema do episódio de hoje, é que Davi teve um filho chamado Absalão. E a ruína de Absalão foi porque ele nunca perdoou o seu irmão Amnon. Era meu irmão, né? Irmão só por parte de pai. Mas ele nunca perdoou Amnon por ele ter abusado da sua irmã Tamar. Sabe, Absalão nunca perdoou seu pai, nunca perdoou seu irmão. E isso levou a ser cúmplice ou mandante, na verdade mandante de um assassinato. E também o levou à morte, à rebelião contra o seu pai e à morte. E ele acabou sendo assassinado ainda jovem. Tudo isso por quê? Por causa da falta de perdão. A falta de perdão é como um câncer. Ela corrói a alma do ser humano. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha a alma sadia que não tenha aprendido a perdoar. Eu não conheço nenhuma pessoa. Agora, perdão é como fazer uma faxina. É como fazer uma limpeza na sua alma. É como fazer uma limpeza no seu coração. Imagine por um minuto como seria a sua vida se você decidisse não limpar. Como seria a sua casa se você decidisse não jogar mais o lixo fora. Suponhamos que você decida, por algum motivo, não jogar mais o lixo fora. Você decida que você quer guardar, armazenar esse lixo dentro da sua casa. Depois de um mês, depois de 2 meses sem jogar o lixo fora, como seria a sua casa? Como cheiraria a sua casa? Imagine aquele pedaço de frango, o resto do frango da semana passada, de um mês atrás, ainda sobre a mesa, ainda sobre a pia. Como seria a sua casa? Como cheiraria a sua casa? Como você se sentiria em sua casa? Que tipo de parasitas e insetos seriam atraídos para a sua casa? Agora pegue isso e vamos transportar para a sua casa, que é o seu corpo, que é o abrigo da sua alma. Imagine que você decidisse guardar dentro do seu coração, guardar dentro da sua alma, todo o lixo emocional, todas as palavras duras, todas as mágoas, todas as decepções, todas as desilusões, toda a raiva, todas as feridas emocionais. Se você decidisse não jogar mais esse lixo emocional fora, mas guardá-lo, minha pergunta para você é: como seria a sua vida? Como cheiraria a sua casa, o seu corpo? Como seria a sua alma? Será que você seria uma pessoa agradável? Que tipo de parasitas você atrairia através desse lixo emocional para habitar dentro da sua casa? É exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas vivem repletas de parasitas na sua alma porque nunca fazem uma limpeza emocional. E na família é muito importante o perdão, é primordial. Não dá para você construir uma família, um casamento sem o perdão. Agora, eu gosto do texto bíblico que fala exatamente sobre o que é perdão. Porque para você saber o que é perdão, você precisa entender. Para você saber o que é perdão, você precisa voltar para a Bíblia. Você precisa voltar e entender na palavra de Deus o que é o perdão. Vamos abrir o texto em
1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, parte B. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o capítulo do amor, capítulo 13, versículo 5, parte B. E eu vou ler em algumas traduções esse texto. Primeiro eu vou ler na tradução para tradutores. É uma tradução, como o próprio nome já diz, feita para tradutores da palavra de Deus, feita para aqueles que vão traduzir a palavra de Deus para outras línguas. Diz assim o texto: quem ama não se lembra continuamente das coisas ruins que os outros fizeram contra eles. Quem ama com o amor de Deus, quem tem o amor de Deus, e você e eu já temos o amor de Deus, porque a Bíblia diz que o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quem ama não se lembra continuamente das coisas ruins que os outros fizeram com eles. Então olha só, o que é perdoar? É não ficar lembrando das coisas ruins, é você não ficar remoendo, repensando, ressentindo, redizendo, né? Dizendo de novo, sentindo de novo, pensando de novo, trazendo de novo o assunto à tona. Tem também a tradução literal. A tradução literal diz assim: quem ama não contabiliza o mal. Quem ama não contabiliza o mal. É uma tradução literal. Sabe o que é contabilizar? É você contar. Essa é a terceira vez que você faz isso. Essa é a quarta vez que você faz isso. Essa é a quinta vez que você faz isso. Sabe o apóstolo Pedro? Quando Jesus estava ensinando sobre perdão, o apóstolo Pedro disse assim para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? 7 vezes? Pedro pensava, ele estava querendo contabilizar: olha, eu aguento perdoar uma pessoa até 7 vezes. Mas depois de 7 vezes eu não perdoo mais, chegou ao fim. Mas Jesus disse: não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Em um dia, estamos falando em um dia, 70 vezes 7. Por quê? Porque Jesus estava ensinando que não é para você contabilizar o mal. Você sempre faz isso, você é a terceira vez, é a segunda vez, é a quarta vez. Quem ama não contabiliza o mal. Perdoar é não contabilizar o mal. Na versão fácil de ler diz assim, esse mesmo texto, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim: quem ama não guarda mágoas. Quem ama não guarda mágoas. Sabe, o que é perdoar? É não guardar mágoas. Em nenhum lugar a Bíblia diz para você não se magoar. Em nenhum lugar a Bíblia diz isso para você não se magoar. A Bíblia diz em Efésios: irai-vos e não pequeis, que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aqui fala para não guardar mágoas. Você não deve guardar aquela ofensa. Sabe, o problema não é você ser ofendido. O problema é você guardar a ofensa. É você guardar aquela mágoa. Guarda onde? Nos porões da sua alma. Como eu falei, eu não conheço ninguém que seja equilibrado emocionalmente e espiritualmente, que não tenha uma vida de perdão. Agora, por que as pessoas ficam oprimidas? Sabe ou possessas? Quando uma pessoa cai endemoninhada, quando uma pessoa se torna endemoninhada, ou seja, ela se torna um ninho de demônios, literalmente, né? Endemoninhada, ou seja, um ninho de demônios. Como é que a pessoa se torna um ninho de demônios? Como é que a pessoa se torna uma pessoa oprimida, deprimida? Muitas vezes, quando a pessoa está endemoninhada, quando ela se tornou um ninho de demônios, é por causa de 3 coisas principais. Número 1, falta de perdão. Falta de perdão. Você pode analisar. É a primeira causa. Segunda causa, envolvimento em ocultismo. Talvez a pessoa fez pacto de sangue com o diabo, talvez fez pactos, macabros, pactos satânicos, se aliançou com o reino das trevas. Essa é a segunda razão. Terceira razão, envolvimento profundo com prostituição e imoralidade. Então, mas a primeira causa é falta de perdão. A falta de perdão. A falta de perdão que leva a pessoa a destruir o casamento.
a viver eternamente no passado. Sabe, o passado só existe dentro da sua cabeça, ele não existe mais em lugar nenhum. Então perdoar é isso, queridos, perdoar é fazer essa faxina da alma. Perdoar é você se livrar do lixo emocional. Perdoar é você não contabilizar o mal. Essa é a segunda vez que você faz isso. Essa é a terceira vez que você fez isso. Essa é a quinta vez que você fez isso. Não, perdoar é você não contabilizar o mal. Perdoar é você não guardar mágoas. Não é para você não se magoar. Nós temos emoções, Deus sabe disso. Mas o problema não é você magoar-se ou se magoar, mas o problema é você guardar mágoas dentro dos porões da sua alma. O amor não lembra, quem ama não se lembra continuamente das coisas ruins. Então lembrar, perdoar e não ficar lembrando, remoendo, ressentindo, repensando, redizendo, revivendo, vivendo de novo as mesmas coisas. Agora eu quero trazer aqui algumas premissas sobre perdão dentro da família. Número 1, uma frase do pastor Josué Gonçalves, ele diz o seguinte: o perdão é o caminho da reconstrução. O perdão é a possibilidade da convivência. Sem perdão, morrem os relacionamentos. O perdão é o caminho da reconstrução. Você quer, talvez o seu casamento esteja destruído, você quer reconstruir o seu casamento, talvez aconteceu uma traição, uma tragédia, algo que aconteceu com alguém, um relacionamento que você tem quebrado com alguém, talvez dentro da igreja, talvez na sua família, mas nós estamos falando na família. Sabe, o perdão é o caminho da reconstrução. Como reconstruir relacionamentos quebrados? Através do perdão. O perdão, como bem disse o pastor Josué Gonçalves, o perdão é o caminho da reconstrução. Você quer reconstruir esse casamento com esse cônjuge? Você quer reconstruir o relacionamento com seu pai, com sua mãe, com seu avô, seu tio, sua tia? Você precisa perdoar. O perdão é a possibilidade da convivência. Não dá para você conviver com pessoas sem essa dádiva do perdão. Porque mais cedo ou mais tarde essa pessoa, por mais ou por menos, que ela queira, por mais que ela não queira, ela vai acabar te ofendendo, algo vai acabar acontecendo, vocês vão discutir, vai ter um embate de ideias, e aí, nesse momento, o perdão é a possibilidade da convivência. Eu só posso conviver com você porque eu te perdoo, eu perdoo o seu passado. Nós só podemos conviver com Deus, nós só podemos viver com Jesus porque Ele nos perdoou os nossos pecados, porque Ele apagou com o seu sangue todos os nossos pecados. Sem perdão morrem os relacionamentos. Ou seja, um relacionamento, um casamento onde não há perdão está fadado ao fracasso. Sabe, um casamento onde o marido não sabe perdoar, onde a esposa não sabe perdoar, onde eles ficam retornando vez após vez, trazendo o assunto, o passado de novo à tona. É um casamento que está fadado a muitas brigas, é um casamento envenenado, porque quando você traz o seu passado, para o seu presente, você envenena o seu presente e mata o seu futuro. Quando você traz o seu passado para o seu presente, você envenena o seu presente e mata o seu futuro. Segunda coisa, guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que o outro morra, mas é você que está tomando veneno. Aí aparece caroço no seio, aparece mioma, aparece problemas, dores nas costas, aparece aí a pressão, vai lá para cima, não é verdade? Aí já tem aneurisma, já tem AVC, já tem problema cardíaco, um monte de problemas surge, gastrite, ansiedade, depressão, um monte de coisa, muitas coisas. Não é só a falta de perdão que causa essas coisas, mas também é uma grande causa a falta de perdão, guardar mágoa, porque dizem que traz um estresse para a tua alma, um estresse para o teu coração, um estresse para a sua vida. Guardar mágoa é você tomar o veneno e esperar que o outro morra. Sabe, talvez você esteja magoado com alguém e a outra pessoa esteja muito bem, a outra pessoa esteja feliz, a outra pessoa está levando a vida em frente, mas você está aí toda arrebentada emocionalmente, ou toda arrebentada emocionalmente,
Sabe de uma coisa? Você não perdoa porque as pessoas merecem ser perdoada. Mas você perdoa as pessoas porque você merece viver em paz na sua alma, no seu espírito. Você perdoa porque você merece viver em paz. Você não merece viver atordoada. Quando você não perdoa, é como se você carregasse a pessoa nas suas costas, o tempo todo nas suas costas. Você precisa liberar perdão. Então guardar mágoa é você tomar o veneno e esperar que o outro morra, mas o outro não vai morrer porque é você que tomou o veneno. Aí você não sabe por que o outro progride na vida e você fica parado. Por que você fica parado? Porque você tomou o veneno, você está amarrado. Você está todo amarrado por falta de perdão. Porque você não consegue ver aquela pessoa sem sentir raiva, sem sentir ódio, sem se ressentir daquilo que aconteceu. Terceira premissa, o perdão é a chave da liberdade. O perdão é a chave, se eu não estou enganado, foi Aurelius Augustinus que falou isso, grande pensador. O perdão é a chave da liberdade. Sabe, se você quer andar livre nas suas emoções, se você quer andar livre na sua alma, se você quer andar livre dentro de você, que é o lugar mais importante, porque muitas pessoas elas querem ser livres, elas até falam que ninguém manda na vida delas, mas elas estão prisioneiras da emoção, prisioneiras da alma, prisioneiras do rancor, prisioneiras da ira, da inveja. Então o perdão é a chave da liberdade. É o perdão que abre a porta para uma liberdade emocional, para a liberdade na alma. Você anda livre, você anda leve, sem você ficar ali preso a uma pessoa. Perdão é a chave da liberdade. Talvez agora você não consiga dormir direito, você não consiga nem pensar direito. Talvez quando você vê aquela pessoa que te magoou, o seu dia acaba. Você está controlado por essa pessoa. Você precisa de libertação. Libertação não é só expulsar demônios. Libertação é você ser livre de qualquer coisa que esteja amarrando você. O que está amarrando você? Número 4, quarta premissa. O perdão é uma decisão. A confiança é uma conquista. O perdão é uma decisão, mas a confiança é uma conquista. O perdão é uma decisão. O perdão não é uma emoção. Eu decido perdoar, não porque a pessoa merece ser perdoada, mas porque eu mereço viver em paz. Eu mereço viver livre daquela pessoa. Eu não quero carregar aquela pessoa nas minhas costas. Então o perdão é uma decisão, eu decido perdoar. Você nunca vai sentir vontade de perdoar. Você nunca vai sentir vontade de perdoar porque você está magoada. Mas você precisa tomar uma decisão. São nos momentos de decisão que o seu destino é decidido. Agora, confiança é uma conquista. Perdoar é uma coisa, confiar é outra. Para você confiar em alguém, a pessoa precisa provar que é digna de confiança, ou seja, que ela é confiável. Isso leva tempo. Leva tempo para você provar que você é confiável. Leva tempo. Então o perdão é instantâneo, o perdão é uma decisão, você decide perdoar. Mas a confiança é uma conquista. Quinta premissa. Perdoar não é esquecer, é recusar-se a lembrar. Perdoar não é esquecer, é recusar-se a lembrar. Sabe, algumas pessoas, quando a gente fala de perdão, quando a gente fala sobre perdão, e alguns cristãos não entendem sobre perdão. Quando nós falamos sobre perdão, às vezes alguns cristãos pensam assim, mas pastor, eu não posso simplesmente esquecer o que a pessoa me fez. Mas quem está falando que você precisa esquecer? Você não vai passar por uma amnésia? Não é assim que funciona. Perdoar não é esquecer. Perdoar é recusar-se a lembrar. São duas coisas completamente diferentes. Você sabia que esquecer é algo passivo. Você não esquece porque você quer. Você esquece porque houve um lapso de memória. Perdão não é amnésia. Perdão não é amnésia. Você não vai, de repente, aquilo vai desaparecer. Aquela ofensa vai desaparecer da sua mente. Isso não é, perdão não é amnésia. Agora, esquecer é passivo. Ou seja, não é um ato da vontade. Se você vai ao supermercado e você quer comprar café, leite e pão,
Você chega ao supermercado, aí você vai ao supermercado, faz as compras, chega à sua casa, e quando você vê, você trouxe só café e pão. Onde está o leite? Você esqueceu. Você esqueceu porque você quis? Óbvio que não, porque esquecer é um ato involuntário, não é um ato da vontade. Mas lembrar é um ato da vontade. Você vai forçar, você vai buscar. Lembrar quer dizer que você vai buscar na sua mente, buscar na sua memória, ativar a sua memória para acessar a esses arquivos. É por isso que a Bíblia não diz que Deus esqueceu dos nossos problemas, dos nossos pecados, perdão. Deus não esqueceu dos nossos pecados. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 17. Hebreus capítulo 10, versículo 17 diz assim: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Olha o que diz Deus: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Ou seja, Deus não disse dos seus pecados e iniquidades eu me esquecerei. Porque Deus não teve amnésia, Deus não tem problema de memória, Deus não tem Alzheimer, Deus não tem Alzheimer. Deus não é um idoso que está com Alzheimer. A mente de Deus é lúcida. Mas o que ele está dizendo é: eu escolho não lembrar. Lembrar é uma decisão, você fica buscando para você lembrar. Então perdoar não é esquecer, tire isso da sua cabeça, você nunca vai esquecer o que essa pessoa te fez. Pense, por exemplo, num cônjuge que foi traído. Será que ele um dia vai esquecer o que aconteceu? É claro que ele não vai esquecer, ele não vai sofrer amnésia, mas ele pode escolher não se lembrar. Perdão é isso. Número 6, sexta premissa sobre perdão. Só quem está perto pode nos ferir. Só quem está perto pode nos ferir. As maiores feridas, os maiores traumas, as maiores decepções, as maiores desilusões da sua e da minha vida foram causadas por pessoas de perto de nós, próximas a nós. É por isso que quem não sabe perdoar, é por isso que o pastor Josué Gonçalves disse, que o perdão é a possibilidade da convivência. Por quê? Porque quem está perto vai desiludir, quem está perto, querendo ou não, mesmo involuntariamente, vai ferir. Só quem está perto pode ferir. Se a pessoa estiver lá no Japão e der um tiro na minha direção, mesmo que ele tenha a minha localização, ele não pode me acertar. Ele está muito longe. Mas quem está perto pode ferir. As palavras das pessoas próximas a você têm o poder de te ferir. É por isso que uma pessoa que não aprende a perdoar nunca vai poder se relacionar bem. Ela não vai poder ter um relacionamento mais próximo com ninguém. Porque só quem está perto pode ferir. Quem traiu Jesus? Quem foi que traiu Jesus? Será que foi Pilatos que traiu Jesus? Não, foi Judas que traiu Jesus. Será que foram os romanos que queriam crucificar Jesus? Será que foram os romanos que perseguiam Jesus? Não, Pilatos queria soltar Jesus. Pilatos queria soltar Jesus. Foi o seu próprio povo, foi o seu próprio amigo, o seu próprio discípulo que traiu. Quem foi que induziu a queda de Adão? Quem foi que induziu a queda de Adão? Eva, uma pessoa próxima. Porque só quem está próximo pode te ferir. Só quem está próximo pode ferir. Quem negou Jesus 3 vezes? Pedro, o discípulo, o seu discípulo. Foi o seu discípulo que o negou 3 vezes. Quem matou Aminon? Quem foi o mandante do assassinato de Aminon? O seu próprio irmão, meio-irmão, Absalão. Quem foi que quis usurpar o trono de Davi? O seu próprio filho. Só quem está próximo pode ferir você. Quem foi que não acreditou nos sonhos de José? Quem foi que vendeu José? Quem vendeu José para os ismaelitas? Seus próprios irmãos. É sempre assim, as pessoas mais próximas a nós, querendo ou não, têm a capacidade, estou dizendo que elas vão nos ferir, mas elas têm a capacidade
de nos ferir. Só quem tem a capacidade de nos ferir são as pessoas que estão próximas a nós. É por isso que você precisa perdoar, porque o perdão é a possibilidade da convivência. Dom Miguel Ruiz escreveu um livro chamado Os 5 Compromissos. Os 5 Compromissos. É um livro ótimo. E nesse livro, e essa é a 7ª premissa, ele fala o seguinte, nesse livro, ele escreve: o ser humano é o único ser neste planeta que sofre repetidas vezes a mesma dor. Dom Miguel Ruiz. O ser humano é o único ser neste planeta que sofre repetidas vezes a mesma dor. Por quê? Se você der um tapa num cachorro, no seu cachorro, não faça isso porque é crime, tá? Mas se você der um tapa no seu cachorro, daqui a 5 minutos ele esqueceu. Nunca mais ele vai lembrar disso. Ele esqueceu. Mas o ser humano não. O ser humano, ele sofre a mesma dor repetidas vezes. A pessoa já foi horrível a dor da traição, a dor da decepção, a dor da desilusão, a dor da ferida emocional. Mas além da pessoa ter sentido aquela profunda dor naquele momento em que ela foi traída, naquele momento em que ela foi decepcionada, naquele momento em que ela foi desiludida, ela escolhe ficar remoendo, revivendo, ressentindo, redizendo, repensando, trazendo de novo à tona, vivendo de novo a mesma dor todos os dias. Você precisa se livrar disso. Já foi horrível aquela dor. Não sofra pela mesma dor todos os dias. A Bíblia diz que basta ao seu dia o próprio mal. Basta ao seu dia o seu mal. Então não viva de novo as mesmas dores do passado. E a última premissa, 8ª premissa: sua vida jamais irá para frente enquanto você não se livrar das coisas que estão puxando para trás. Sua vida jamais irá para frente enquanto você não se livrar das coisas que estão o puxando para trás. O que está puxando você para trás? O que está puxando você para trás? É algo do passado, uma mágoa, uma ira, alguém que te decepcionou, alguém que te magoou, alguém que disse algo, alguém que fez algo, alguém que te prejudicou. Meu irmão, você precisa se levantar. Você não pode ficar usando use essas mágoas, use essas desilusões, perdoe e transforme-os em trampolim. Use as pedras que as pessoas estão jogando em você. Use essas pedras para construir um altar e não para construir o seu túmulo. Use como pedra angular, pedra de construção, não como pedra de tropeço. Escolha se livrar das coisas que ficaram para trás. O apóstolo Paulo, ele escreve em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12, ele diz: irmãos, eu ainda não imagino, não penso, não considero que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, literalmente quer dizer esticando-me, no grego é esticando-me para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o soberano prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele decidiu esquecer das coisas que ficaram para trás. Tome essa decisão hoje. Há algum relacionamento quebrado na sua família? Perdoe, libere perdão. Pastor, por onde sai o perdão? Sai pela sua boca. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, para sair algo, tem que sair pela boca. Jesus disse que não é o que entra na boca que causa uma pessoa impura, mas é aquilo que entra no coração. Aquilo que entra no coração. Então, decida hoje liberar perdão. Eu quero declarar em nome de Jesus, agora mesmo, tome a decisão de citar o nome de todas as pessoas. Se você precisa liberar perdão para alguém, libere agora. Libere agora, tome a decisão de liberar o perdão em nome de Jesus.
E eu declaro em nome de Jesus que você é um vitorioso. O amor de Deus já está derramado em seu coração. Você é livre. O perdão é a chave da liberdade. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. E até o próximo culto de celebração online na Paz Church Castanhal. A sua igreja conectada com você.